Brasil que não acaba mais. E agora, aqui no Olá Curiosos, eu vou conversar com Kleber Monteiro Fins, 51 anos, professor de Biologia do Estado do Rio de Janeiro e apaixonado por futebol, como grande parte dos brasileiros, e aí eu me incluo. Ele escreveu o livro Da Lama à Grama, contando a história da terceira divisão do Rio de Janeiro de 2019. E agora se prepara para lançar Andaraí Atlético Clube, quem é eterno nunca morre. E para bancar esse projeto, desses livros, o Kleber tem uma outra fantástica novidade. Ele está fazendo camisas de clubes extintos do Rio de Janeiro, que são vendidas junto com um folheto explicativo que conta a história daquele clube. Então, tudo isso é tema da nossa entrevista agora, porque o Kleber faz um trabalho aí maravilhoso de resgate da memória do nosso futebol. Kleber, bom dia. Por que o campeonato da terceira divisão de 2019? O que ele teve de especial? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar expondo meu trabalho. Eu, como você bem disse, eu tenho 51 anos, né? Então sou tricolor fanático, né? Então eu cresci, né? Eu fiz a minha identidade de torcedor do Fluminense justamente acompanhando o Fluminense jogar com esses times de menor expressão. Campo Grande, Bom Sucesso, né? Canto do Rio, esses clubes, né? Que hoje em dia a gente não vê, São Cristóvão, que hoje em dia a gente não vê muito atuando. E o trabalho que eu desenvolvi, né, em 2019, de acompanhar a terceira divisão, né, de acordo com que resultou nesse livro aqui, né, no Da Lama à Grama, né, foi um resgate que eu queria fazer da minha infância, tá, da minha identidade como início de torcedor. E aí, dessa forma, eu me programei para estar escrevendo, para estar acompanhando a quarta divisão em 2019. Porque na quarta divisão nós teríamos clubes como o Campo Grande e o São Cristóvão, que são ícones no nosso futebol. E o que acontece? As do campeonato de 2019 da quarta divisão não ocorreu. Então, as portas da federação disse que não ia ocorrer por vários motivos. E o que acontece? Na semana seguinte, praticamente um mês praticamente depois da negativa da quarta divisão, o campeonato da terceira divisão ia começar. E no campeonato da terceira divisão, tinham clubes que, por mim, já eram conhecidos, né? O Mesquita, né, que jogou, inclusive, né, na década de 80, fez uma boa figuração no campeonato carioca. O Queimados, que é um clube centenário, e nessa época eu trabalhava em Queimados, eu dava aula em Austin, então eu tinha uma identidade muito forte com a garotada, né, com os meus alunos e, logicamente, com o clube Queimados, e o Rio São Paulo. Então, esses clubes eles eram muito conhecidos na minha cabeça, e aí eu resolvi fazer o livro da terceira divisão. Só que o que acontece? Praticamente há um mês do início da competição, o meu pai faleceu. E aí, quando meu pai faleceu, deu aquela abaixada de bola, né? E 2 semanas depois, né, quando eu estava na casa da minha mãe, né, porque ela já é idosa, então eu estava na casa da minha mãe, fui dormir com ela, ela acordou, né, não me chamou, levantou, tropeçou no fio do telefone, caiu e fraturou o fêmur. E aí eu joguei todo o projeto, eu joguei, falei, bom, não tem como fazer e tudo, minha mãe quebrou a perna, meu pai acabou morrendo 2 semanas, e aí ficou imagina, uma senhora de 86 anos para fazer uma cirurgia, tudo muito complicado, e aí, logicamente, que a gente perdeu o foco da vida, né? E, graças a Deus, deu tudo certo, né? Minha mãe está aí, está quase fazendo, agora em 21, ela vai fazer aniversário, dia 21 de março, 87 anos, e, graças a Deus, tudo deu certo, e quando já tinha desistido de fazer o campeonato, quando eu fui ver, poxa vida, perdi o campeonato. Ainda bem que a minha mãe está bem, vou ver quanto é que foi o primeiro jogo. O primeiro jogo que eu iria fazer, que eu escolhia sempre um clube para fazer o jogo, ia cobrir esse clube como mandante, o primeiro jogo não existiu, por
causa da WO. E aí o livro ele começa, eu falei, bom, então dá para acompanhar o campeonato. Então, na verdade, o livro ele começa já retratando a bagunça que é o futebol das divisões inferiores. Porque a primeira rodada do time que eu escolhi não teve, justamente porque não tinha jogador inscrito, e o outro time ganhou por WO, o Barra Mansa ganhou por WO, né? E não ocorreu aquele jogo. Então, essas coisas elas são muito comuns nesses campeonatos, né, inferiores, né, de divisões inferiores. E aí eu achei isso muito interessante, porque o meu livro, na verdade, ele começa como se fosse uma discussão do campeonato na segunda rodada. Então, na segunda rodada, já era como se fosse o primeiro jogo que eu acompanhei. E aí eu acompanhei no percurso de todo o campeonato, todos os jogos, né? Toda semana eu escolhi um time, né? Para fazer aquele ambiente daquele time. Então, eu viajava, eu fui para Cardoso Moreira, Rua Bariri, né? Edson Passos, perto de Edson Passos, no campo do Nova Cidade, né? Joaquim Flores. Então, Araruama. Então, eu fiz esse livro justamente no peito e na garra. E ficou um livraço, porque ele retrata justamente o que não somente o futebol da terceira divisão, mas principalmente a nossa sociedade. Porque o futebol ele retrata muito bem o que é uma sociedade. E aí, fazendo o livro, você percebe que tem um contexto social, né, muito grande no livro, né, que sempre escapa para o futebol, mas está sempre escorado na dificuldade que os brasileiros, né, dia a dia, eles passam para sobreviver. Kleber, quantos jogos, então, foram no total que você foi acompanhar no estádio para escrever o livro? De cabeça aqui eu não sei, mas com certeza uns 17 jogos. Uns 17 jogos que eu fiz todo primeiro turno, todo o segundo turno, teve a semifinal dos 2 turnos e, consequentemente, a final. Bota aí entre 17 e 20 jogos que eu fiz a cobertura completa de todos esses jogos, até a final, que foi no estádio Moça Bonita, que foi entre Rio e São Paulo, que foi campeão, contra o Maricá, que hoje já está aparecendo como uma grande revelação dos clubes do Rio de Janeiro, e eu não tenho dúvida nenhuma que em breve o Maricá ele vai estar, né, na primeira divisão, porque eles fazem um trabalho muito correto no que se refere ao clube, entendeu? Então o Maricá, quando eu fiz em 2019, ele estava na terceira divisão do Campeonato Carioca, e agora, semana retrasada, ele disputou, né, e perdeu do Guarani por um erro, né, do zagueiro, que isso acontece, logicamente, mas foi um jogo duro, onde o Maricá teve chance de ganhar do Guarani. Eu acompanhei, eu virei torcedor apaixonado de todos esses clubes, né, do Maricá, do Queimados, de todos esses clubes eu tomei um carinho muito grande. Kleber, você mostrou agora há pouco a capa do livro, dá para ver que você está numa arquibancada aparentemente vazia, com um cachorro do seu lado. Que jogo foi esse? É algum jogo desses 20 que você viu? Então, esse jogo aqui, né, que está retratado na capa do livro, né, que é justamente a capa do livro, esse jogo ele foi literalmente jogado, né, no dia na final da Copa América entre Brasil e Peru, tá, em 2019. Então, literalmente, eu quase perdi esse jogo, né, eu e minha esposa, porque nós ficamos presos no engarrafamento no Maracanã, entendeu? Então, tipo assim, foi até difícil chegar em Xerém. Esse jogo foi em Duque de Caxias, na verdade, Xerém, né, distrito, foi no Marrentão, no estádio que era o Duque de Caxias, de posse do Duque de Caxias. E foi muito complicado chegar porque todo o futebol brasileiro, o pessoal achava que estava parado, né, em razão da existência da Copa América. Só que aqui no Rio de Janeiro a gente estava tendo um jogo pela terceira divisão do Campeonato Carioca, e esse jogo foi justamente um jogo que me chamou muita atenção e que ele tem até um cunho engraçado, né, se a gente levar em comparação, mas foi um jogo que me despertou para estar escrevendo um livro sobre a terceira divisão, porque esse jogo foi justamente o jogo entre 2 campeões.
o Barcelona o Barcelona Barcelona de Curicica e o Juventus de Campo Grande. Olha só, então, Barcelona e Juventus. Isso. Então a gente tem, né? Inclusive o Thiago Silva, ele começou no Barcelona. Né? Ele começou a jogar bola pelo Barcelona de Curicica. E aí o que acontece? Eu achei esse jogo espetacular, tanto que todo jogo eu coloco um título. E no título desse jogo é Barcelona e Juventus, os verdadeiros campeões. Porque aquela rapaziada que estava ali, eles estavam literalmente lutando, né, para chegar a algum lugar no mundo do futebol. Então, nesse jogo, eu vi um jogador do Barcelona saindo de substituição e ele pegou água para beber e o cara que ofereceu água para ele falou: pega leve, porque não tem água para o time todo, não. Entendeu? Então, repositor energético dessa galera é um pão com uma folha de mussarela e um guaraná que não tem nome, né? Aqueles guaranás que são vendidos que não tem nome, literalmente. É esse que é o repositor energético. Então, imagina um cara correr 3 horas da tarde num sol tremendo, porque não tem jogo à noite, né? Então, é absurdo assim, o calor, né? E depois ele sair do jogo e como repositor energético, não sei, não tem o que tem o jogador do Fluminense, jogador do Flamengo, Gatorade, não tem nada disso. É um pão com uma banana e um guaraná. Então, se a gente levar isso para a discussão do campo social, né, retrata muito bem o que é o Brasil hoje, porque tem gente que literalmente está dando a vida por esse lanche, entendeu? Então, esse jogo que foi da capa, né, e eu sou apaixonado por bicho, e aí esse cachorro estava lá, eu parei do lado dele, comecei a fazer carinho, e aí eu botei, né, essa foto como capa, o meu editor, ele adorou essa foto, ficou muito legal, porque ali retrata que não tinha quase ninguém assistindo aquele jogo, somente os familiares, né, e 1 ou 2 torcedores do Barcelona somente, e muito familiar assistindo o jogo. Então, esse jogo foi muito legal, porque ele marcou, né, justamente deu nome ao livro, né, deu um foco muito importante ao livro, e teve essa imagem, que é uma imagem que retrata muito bem o que é o campeonato da terceira divisão. Ô Kleber, você ia a esses jogos? Inclusive, eu vou te dizer que eu... Oi, pode falar. Então, inclusive, em razão, já adiantando, né, para o final do livro, mas depois você pode voltar e perguntar o que você quiser do livro, em razão do sucesso desse livro que teve, graças a Deus, eu ainda tenho 60 livros para vender, né, mas para quem escreve um livro fora do mundo dos clubes grandes, né, que tem um público cativo, tanto eu como meu editor, a gente ficou muito contente com o sucesso desse livro, e aí abriu porta para escrever o livro do Andaraí. Tá? Então, graças a Deus, esse livro ele foi um sucesso absoluto, porque ele trata de um assunto que não é o foco do futebol, né? O foco do futebol em literatura é você escrever sobre os times grandes, né? Os times conhecidos, né? E essa retratação desse campeonato, ela foi espetacular, porque não é somente o futebol que está retratado ali. Então, eu conto todo o meu dia, como é que eu acordei, como é que estava o dia, porque eu odeio calor, então eu reclamava de calor se estivesse no jogo, né? Como é que eu cheguei até o estádio, né? Tem caso de violência, que a gente viu uma pessoa morta voltando por causa do jogo em Itaboraí. Então, retrata, no tocante à sociedade, você tem tudo sendo muito bem retratado ali. E aí, com esse livro, eu criei um grupo de amigos, né? E é muito barato, é mó barato isso, porque o livro ele agrega, né? Então, eu formei um grupo de amigos, de pessoas que compraram o livro, adoraram e viraram parceiros para fazer o livro do Andaraí, e agora a gente está com outro projeto que a gente vai começar em maio, né? Se Deus quiser, que a gente vai começar em maio, que é justamente estar fazendo saídas, né? Vamos fretar, a gente vai ver como é que a gente vai fazer, se vai ser vão, se vai ser ônibus, se isso vai dar certo, mas a gente está acompanhar esses clubes. Então, por exemplo, a 5ª divisão ela começa já em maio, e na 5ª divisão a gente vai ter o jogo inaugural, que é Brescia e Juventus. Juventus está na 3ª divisão, agora foi para a 5ª.
Então, a gente está planejando, a gente ir até Araruama para acompanhar esses jogos, porque eu entendo que o futebol raiz, né, o futebol desses clubes pequenos, é a alma do futebol brasileiro, e a gente não pode perder isso. Mas eu vejo todo mundo falando, e efetivamente ninguém fazendo nada para valorizar esses clubes. Então, a partir do momento que eu criei um grupo de pessoas, vamos dizer assim, loucas, que nem eu, que querem ver esses jogos, esses locais loucos, a gente vai fazer esse resgate e a gente pretende, né, justamente dar uma mexida na sociedade brasileira, justamente para mostrar que o nosso futebol está deixando de ser o futebol pioneiro do mundo, justamente porque a gente está se desgarrando desses clubes, né, de menor expressão, que são absurdamente importantes e não podem morrer de forma alguma. A gente vai entrar agora nos clubes extintos, né? Vamos até acelerar para a gente conseguir falar disso também. Mas antes, só para entender, que eu estava te dizendo que eu até entendo que você se interesse pelo futebol raiz, que você vá aos jogos da terceira, quarta, quinta divisões. Agora, você vai com a sua mulher junto, o que ela te fez, Kleber? O que ela aprontou para você fazer isso com ela? Então, quem me conhece, né? Quem me conhece sabe que eu sou um cara. Eu sempre fui muito alegre, graças a Deus, né? Minha vida sempre foi muito boa, então eu sempre fui muito alto astral. Eu sou muito crítico, tá? Eu sou muito crítico em relação a várias situações da sociedade, né? Eu sou muito anárquico, tá? Eu gosto muito de provocar tudo e todos, né? E, logicamente, que eu já esperava, né, que eu ia terminar sozinho na minha vida, mas aí, dentro da faculdade de biologia, eu encontrei uma louca, né, que é a minha esposa, e ela começou a conhecer meus amigos, conhecer os shows de rock que eu ia, né, de punk rock, e aí ela também, de uma certa forma, ela começou a gostar dessas coisas, nunca é forçado, porque eu não sou machista de forma alguma, eu tenho aversão ao machismo, né? Eu defendo que a sociedade tinha que ser matriarcal ao invés de patriarcal. Talvez a gente não estivesse passando por guerra no mundo se as nações fossem dirigidas pelas mulheres, tá? Então, o que acontece? Ela sempre gosta também dessas aventuras. Então, ela ia, se divertia. Tanto que no livro tá relatado, né, várias partes onde ela é parte também integrante, né? Teve um jogo que a gente foi ver em Casemiro de Abreu, que não tinha nada para a gente comer, então comi 2 choquitos antes de sair de casa, e 3 horas da tarde a gente começou a sentir uma fome, e a gente foi comer um risoles, uma coxinha de galinha, que estava dentro de alguma coisa que era movida à luz solar, porque só tinha um sol batendo ali, né? E aí a gente comeu aquilo, depois eu comecei a sentir dor de cabeça, eu falei, será que eu estou envenenado e tudo? Ela falou, não estou sentindo nada. Eu falei, então é frescura da minha fotofobia. Mas ela curtiu, ela também foi muito, né? Ela está no livro também, é uma pessoa espetacular, né? E é engraçada pra caramba também, curte tudo que eu faço, e curtiu o livro na boa, não foi nada forçado, entendeu? Porque eu odeio dirigir. Então, às vezes, eu falei, Chu, vai ter jogo hoje lá em não sei aonde. Ah, lá em Barra Mansa. Tá bom. Então você vai dirigindo e ela voltava à noite, né? Porque eu odeio dirigir à noite. Só que dirigir comigo é complicado, né? Porque eu não passo de 80. Então é 80 quilômetros até Barra Mansa e virou quase São Paulo, 5 horas de viagem, né? Bom, vamos falar dos clubes extintos, né? Você está fazendo esse trabalho também de resgate da história de times. Vou falar alguns aqui, né? Vila Isabel, Tijuca, Adoc Lobo, Catete, Confiança, Helênico, Palmeiras de São Cristóvão, Mangueira, né? E tem os livros e as camisas. Dá uma geral sobre esse projeto, Kleber. Então, o projeto ele começou porque, como eu disse, eu sou professor. Então, professor não tem recurso para nada. Então, o que acontece? Quando o meu editor falou assim, não, vamos ter que escrever outro livro. E pela proximidade, né, eu moro na Tijuca, pela proximidade eu escolhi estar pesquisando sobre alguma coisa sobre o Andaraí, porque tem o samba do Ney Lopes, que é muito conhecido. E aí, o que acontece? Eu comecei junto com esse pessoal do Lama Grama, que eu fiz os amigos, né, do Lama Grama, eu comecei a falar, galera, olha só, aumentou tudo, a nossa economia está dolarizada, né? Está muito complicado escrever a quantidade de livros que eu quero escrever, tá? Eu sei que esse livro vai ser um sucesso com certeza, tá?
então vamos fazer um trabalho de ajuda, tá? O que acontece? Vamos escolher a camisa do Andaraí, com escudo, porque tem 4 escudos na história, né? Tem suas diferenças, mas tem 4 escudos fixos na história. Eu fiz uma votação entre os amigos e nós escolhemos, né, o escudo que foi feito nessa camisa listrada verde e branca que você tem aí, que eu te mandei a foto. E aí o que acontece? Essa camisa ela foi feita justamente para gerar recurso para estar escrevendo o livro. Então eu comecei a fazer as camisas, vendi, né, para essa galera, e aí foi mó barato, porque alguém via na rua, um amigo com camisa, e falou, cara, camisa do Andaraí, Andaraí do Dondon, onde é que você comprou e tudo? Então eu comecei também a chamar pessoas que estavam fora desse universo do Alama Grama, e aí vendi camisa, o cara se interessou pelo Alama Grama, então aumentou o leque de amizade, e aí tudo começou a se expandir. Até que um amigo virou e falou assim, pô, Kleber, eu moro na rua do Confiança, você consegue fazer a camisa do Confiança? Eu falei, consigo. E aí a gente começou, o outro cara que morava no Largo do Machado, teve um clube chamado Catete, você consegue? Eu falei, consigo. E aí eu comecei a fazer essas camisas, só que, como eu sou professor, eu gosto muito de informação, vender a camisa por vender, sem o cara saber o que foi o clube, porque a maioria não sabe, eu resolvi fazer os livretos. Então, eu fiz livreto dos clubes que têm uma história mais reduzida. Por exemplo, o Vila Isabel, a história é muito longa. Então, o Vila Isabel ele vai entrar no meu terceiro livro, que é sobre o livro dos clubes extintos. Mas, por exemplo, o Catete eu fiz o livreto do campeonato da segunda divisão de 1917, onde eles foram campeões. Então, a pessoa compra a camisa e ganha o livreto da Doc Lobo, o livreto do Tijuca, entendeu? O livreto do Catete. Para quê? Para ter informação do que foi aquele clube, onde é que ele era, se teve algum jogador importante. E aí eu resenho, eu busco todos os jogos, né, daquele clube e faço a resenha de todos os jogos daquele clube. Então, fica muito agradável de ler, porque é um informativo que traz todas as características da época. Efectuou-se com 2 Fs, entendeu? Ontem com H. Então, eu boto essas coisas justamente para a gente também ver como é que a nossa língua, em 100 anos, ela mudou, né, absurdamente. E aí, se retrata o gol, eu falo como é que foi o gol e tudo. E aí, graças a Deus, essas camisas me deram condição para quê? Para eu orçar o meu livro em 500 edições. Então, o livro do Andaraí, que eu faria umas 150 edições e tudo, ele está vindo, graças a Deus, com 500 edições. E o livro do Andaraí, só de parte escrita, tá? Só de parte de jogos do Andaraí, desde 1910 até 1938, todos os jogos do Andaraí, mas todos os jogos não é um livro de resultado, Andaraí e Fluminense, 3-0 Fluminense, não. Eu conto o que aconteceu naquele jogo, aonde que foi aquele jogo, como é que estava o tempo, tudo que aparece em todos os periódicos sobre aquele jogo, eu faço a síntese e coloquei no livro. Então, o livro, só na parte escrita, ele tem quase 300 páginas, fora as fotos que vão entrar. A gente está tendo um pouco de dificuldade, né, para os direitos autorais das fotos, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, porque quem detém, que é um grupo de jornalistas, não está entrando em contato com a gente. Então, a gente está um pouco preocupado com isso, mas a gente está segurando porque essas fotos têm que entrar. E aí, o livro do Andaraí, todo mundo conhece só o Dondon, mas você, ao ter o livro do Andaraí, você vai saber quem foi Hermógenes, que ele jogou a Copa de 1930 pelo Brasil e ele começou no Andaraí. Russinho, para quem é vascaíno, tem o Russinho como um ídolo. O Russinho começou no Andaraí. Telê, o tijoleiro, foi artilheiro do Campeonato Carioca 2 vezes, tinha um chute potente para caramba, entendeu? Otto. Então, uma Betuel, que era um negro que era completamente destemperado, né? E aí é mó barato isso, a história do Betuel, por quê? Porque a primeira vez que ele aparece no clube do Andaraí, no time do Andaraí, ele briga com o cara do Vila Isabel e ele é suspenso pela Liga, ele é suspenso durante 2 anos. E aí, depois de 2 anos, o Betuel volta a aparecer no time do Andaraí e você vê que a conduta dele foi absurdamente diferente do que ele era, uma pessoa violenta. Então, você vê que ele foi um ídolo do Andaraí e que aquele tempo de 2 anos que ele ficou suspenso foi importante demais
para ele fazer um trabalho na cabeça dele e ele ver o que era o futebol, e aí ele se exime completamente de todos os aspectos violentos, né? Mas o livro está espetacular, esse livro do Andaraí, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso absoluto, né? E é isso. Kleber, e uma das suas descobertas, né? Você fez várias descobertas nesse trabalho aí de apuração dos clubes extintos, é que todo mundo fala dos 10 gols do Dario num jogo pelo Campeonato Pernambucano, né? O Sport ganhou de 14-0 do Santo Amaro e o Dario fez 10 gols. Então, é o maior artilheiro numa única partida do futebol brasileiro. E aí você descobriu um jogo de 1912, né, que teve um jogador que fez 11 gols. Qual que é essa história? Então, por exemplo, esse aqui é o livreto do... Esse aqui, por exemplo, é o livreto do Palmeiras. Tá? Então, eu estou Palmeiras de fazendo São algumas Cristóvão, correções. né? Estou fazendo algumas correções. Esse é o livreto tá, as anotações aqui, que eu tenho que passar depois. Então, eu estou fazendo a correção de alguma coisa no livreto do Palmeiras. Porque sempre a gente encontra alguma coisa. E aí, o que acontece? Escrevendo sobre o Palmeiras, né, eu percebi uma coisa que praticamente ninguém que é aficionado pelo futebol, ninguém sabia, que o João Cantuária, ou seja, o célebre jogador do São Cristóvão, né, que, na minha opinião, o estádio do São Cristóvão deveria ser chamado Estádio João Cantuária. Eu quero fazer um trabalho para tirar o Ronaldo Nazário de lá, entendeu? Porque o João Cantuária, ele é um ícone, né, do São Cristóvão. E escrevendo sobre todos esses clubes, né, principalmente sobre o Andaraí, eu percebi quem foi o João Cantuária, né? Tinha o Carlos Cantuária também, que era irmão dele. E esse cara, tipo assim, ele morreu só contando um pouco a história dele, depois eu volto a falar do recorde dele. O João Cantuária, ele teve um ato de irresponsabilidade, né, em 1917, não sei se foi em 1917, acho que sim, ele, no auge da gripe espanhola, ele se sentiu muito mal do primeiro para o segundo tempo, né, de um jogo contra o Fluminense, né, e ele ali já estava com gripe espanhola. E aí dali ele saiu, né, e literalmente morreu poucos dias depois, né, e na cama, né, às vésperas da morte dele, ele falou para os companheiros dele de São Cristóvão: vençam o Botafogo. E aí o São Cristóvão foi lá e venceu o Botafogo. Então, o que acontece? Lógico, um ato irresponsável, hoje em dia a gente sabe que é um ato irresponsável, mas naquela época, né, imagina, se hoje a gente tem várias pessoas que não acreditam na doença, né, imagina naquela época onde você literalmente tinha cobertura jornalística, mas só servia para quem era letrado, né? Só sabia para quem sabia ler, ou seja, uma ínfima população brasileira que tinha acesso à leitura. A grande parte era analfabeta, então, né, não adianta você botar uma informação no jornal que o cara não ia conseguir ler e absorver. E aí o que acontece? Fazendo a pesquisa do livreto do Palmeiras, que virou um livro, né? Porque quando eu comecei a escrever sobre o Palmeiras, eu pensava que o clube tinha uma história muito curta, que ele viveu de 14 a 24. 10 anos eu falei, o livreto vai ser tranquilo. O do Tijuca foi 3 anos, 5 anos, foi tranquilo. Só que o Palmeiras ele tem uma história absurda. E o Palmeiras, ninguém sabe, mas o Palmeiras, em 1919, ele ganhou é o único clube do Rio de Janeiro que ganhou todos os títulos da época. Por quê? Na época você tinha campeonato do primeiro quadro, do segundo e do terceiro. Era como se fosse profissional, né, amador e vice-amador, sei lá, tinha os 3 lá. Em 1919, o Palmeiras foi campeão na segunda divisão do primeiro, do segundo e do terceiro quadro. E ainda ganhou o torneio início, que era o que começava o campeonato, em 1919. Então, ou seja, em um ano eles ganharam 4 títulos. Nenhum clube, né? Nenhum clube ganha ou ganhou tanto campeonato na mesma esfera, no mesmo estado, como o Palmeiras. Então, é uma curiosidade, é uma coisa legal. E quando eu estava estudando sobre o Palmeiras, eu vi que o João Cantuária havia jogado no Palmeiras. Então, o Cantuária, ele não apareceu somente no São Cristóvão. Ele jogou, ele deu seus chutes pelo Palmeiras, jogou pelo Mangueira também, tá? Jogou pelo São Cristóvão
e jogou para outro clube agora que eu estou esquecendo agora, mas está relatado. E aí o que acontece? Pesquisando sobre o Palmeiras, eu percebi que no amistoso contra o Atlético, né, ele fez 11 gols. Então eu tenho uma reportagem e a gente está vendo, né, porque eu sou um pouco ignorante nesse assunto, a gente está vendo se a gente faz uma revisão histórica, porque eu não sei se um jogo amistoso conta como um recorde, mas se contar, o recorde do Dadá ele cai, porque ele marcou 11 gols. E também, se não contar, né, vai ser muito importante para contar quem foi João Cantuária. Né? A gente não pode perder, a gente não pode só pensar em Romário, né, em Pelé. Essas pessoas tiveram excelentes jogadores antes desse pessoal. Então, o meu foco também é, mesmo que isso não faça derrubar o recorde da Dadá, entendeu? É que ele pelo menos fique mais reconhecido. Pô, não, Dadá fez 10 gols, mas João Cantuária fez 11 no amistoso na Quinta da Boa Vista. Então, acho que isso. Eu estou com um grupo de pessoas que a gente está junto, né, que veio lá da Lama Grama, fiz um grupo de Zap, a gente tem 78 fanáticos, né, por futebol. Se eu pegar o Zap aqui, eles estão discutindo alguma coisa, né, que esse pessoal está comigo, falando, não, Kleber, então vamos ver, tem pessoas ali que são Alexandre Mesquita do Vasco, que é pesquisador do Vasco, o Pedro Varanda, né, que é um ícone no que se refere à pesquisa sobre futebol. Eu que comecei agora, né, estou mergulhando nessa vibe agora, mas estou adorando, e aí é isso. Só rapidinho, o livro do Andaraí, eu fiz ele no período da pandemia. Então, o livro do Andaraí ele vai ser dedicado a todos os profissionais de saúde que estão combatendo, porque eu ficava de madrugada aqui durante 9 meses pesquisando sobre o Andaraí, mas com a cabeça, né, na preocupação da pandemia. Eu falei, tem gente agora que está dando a vida, né? Então esse livro vai ser em homenagem a essa galera heróica que, aos trancos e barrancos desse nosso país aqui, que eu falo que é o Bananil, né, vai se mexendo para tentar salvar a vida de seus semelhantes. Muito bacana. Kleber, para a gente terminar a nossa conversa, quem tiver interessado em comprar o da Lama a Grama, ou já quiser entrar na lista de espera do Andaraí, ou comprar as camisas, como é que entra em contato com você? Então, eu recebo muita crítica porque eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Então, eu entro em sala de aula, falo para meus alunos, aonde que nós paramos? Se a turma não souber onde parou, a aula não anda. Então, sempre tem um aluno, paramos aqui, vamos embora. Então, eu sou uma pessoa muito desorganizada. Então, o que acontece? O pessoal já falou, faz um site, faz um negócio, só que eu não tenho interesse, não tenho o mínimo interesse, o mínimo apego por essa parte de informática. Então, o que acontece? Quem quiser entrar em contato comigo, né, pode entrar em contato pelo meu Zap mesmo, né, que é 99791-5589, 99791-5589, pelo Facebook, né, com o 21 Monteiro, na frente, viu, gente? Com o 21 na frente, 21 na frente. Isso. Pode também, pelo Facebook, né, me seguir lá no Facebook, é Kleber Monteiro, com K e sem acento. A foto não é minha foto, porque eu sou feio, tenho cachorro na foto, tá? Ou então pelo Instagram, Andaraí, mas o Andaraí, o HY no final, tá? Andaraí, underline eterno, que é justamente onde concentra todas as informações das camisas, do livro. Aí pode também pelo Instagram me buscar lá, Andaraí, né, com final HY, né, underline eterno. Bom, e para terminar, então, Kleber, a única coisa que você não contou é o nome da sua mulher. Você falou que ela dirige, que ela vai, qual que é o nome dela? O nome dela é Katiusha. Catarininha russa, porque o avô dela era comunista, né? Então foi do Partido Comunista, foi do PCB, foi inclusive deputado, né? Acho que em Sergipe, em Alagoas, foi deputado. E é a pessoa que, ela contando a história do avô, hoje em dia eu lamento não tê-lo conhecido, né? Mas ele colocou a escolha lá
para o nome dela, Catiuxa, que significa Catarininha. É Catarininha, né? Catarina é diminutivo de Catarina em russo, e aí a Catiuxa é uma figuraça também, tá? Nessa empreitada. É companheira para tudo, para tudo. Maravilha. Queria muito agradecer ao professor Kleber Monteiro, pesquisador de futebol, aí fazendo um trabalho super legal dos clubes, né, menores do Rio de Janeiro, como ele falou, das divisões do início ali, né, quinta, quarta, terceira, e também dos clubes extintos do Rio de Janeiro. Kleber, muito obrigado pela entrevista. Agradeço demais. Quando tiver novidade, agora a gente está em contato, você nos avisa. Tá bom? E agora Tá bom, nós vamos... tá bom. Muito obrigado. E agora aqui no nosso programa... Muito obrigado, nós vamos Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. E agora aqui no nosso programa nós vamos mostrar que não é só o Kleber que tem curiosidade, não, ali no interior do Rio de Janeiro. O mundo inteiro é curioso e a gente vai conferir agora.